Bom, estamos aqui novamente e com prazer, né, que a gente tem quando traz alguém que a gente gosta, admira. E vocês sabem que eu só trago aqui que eu admiro, porque eu acho que tem alguma coisa para passar para vocês. E vocês depois saem assim, poxa, aquilo que ela disse tem a ver comigo. Porque a maioria das histórias, elas, em algumas situações, elas se conectam, não é? Então, não vai ser diferente aqui com a Daniela Santoro. Ela que a gente conhece por Dani, eu muitas vezes eu só chamo Dani, então eu vou, né, vocês vão me ver sempre aqui, de vez em quando está chamando ela de Dani, porque é assim que os alagoanos conheceram. E esses alagoanos que somos acolhedores quando chega alguém de fora, e principalmente quando essa pessoa que vem de fora tem pela gente o acolhimento e o respeito de que a gente dá, não é? Então, vejam, são pessoas que vêm para trazer seus conhecimentos, suas histórias, se dedicar à nossa pequena Alagoas e vem fazendo isso com simplicidade, podendo mostrar a gente que veio para ajudar, para somar. E a gente só tem a agradecer e aprender junto e fazer trocas. E é isso que eu quero fazer com a Dani hoje aqui, para que vocês possam entender quem é essa mulher, né? E dizer assim, se ela passa por tudo isso, se ela consegue sempre dar a volta por cima e estar em novos projetos e fazer tudo aquilo que nós, enquanto mulheres, nos dividimos, se ela pode, a gente também pode. Então, assim, é meio que uma referência. Vamos lá? Então, Dani, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com você e poder dividir, né? Para falar um pouquinho para as pessoas da minha trajetória, né? Pois é, uma trajetória bonita que se não fosse tão linda, eu não estaria aqui. Eu, pelo menos, sou fã. Virei fã, porque fui conhecendo aos poucos. E aí, não é fácil ocupar o lugar que ela tem, e mesmo assim ter o brilho próprio, ter vida própria. Mas tudo começa do jeito que eu começo aqui com vocês, apresentando a Dani. Então, Dani, me conta, você nasceu aonde? Qual foi essa cidade? A sua família de origem? Vamos começar por ela para as pessoas conhecerem. Eu sou carioca, né? Eu tenho 43 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu falo ela diz isso porque ela é linda, não parece? Então, ela se orgulha. Nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro mesmo, eu sou carioca, da Gema, né? Meus pais são cariocas, a minha família toda é carioca, né? Com exceção do meu avô, que é alagoano. Olha Ixi, só. essa eu descobri agora. De onde? De Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, que coisa linda, Dani. Não é à toa não, né, que você veio bater aqui. Não é? O sangue eu acho que que é um trouxe. resgate, né? Um resgate que a pessoa tem que fazer. Então, meu avô, pai de papai, era lagoano, de Delmiro. Vamos falar nos nomes, quem era papai, quem era vovô, Tá. para as pessoas ali se identificarem. Isso, meu avô era Manuel Vieira Duarte, né? É um nome bem daqui mesmo, né? Meu pai, Ney Tavares Duarte, e tanto meu pai quanto meu avô são falecidos, né? E teria sido uma alegria muito grande para o meu pai me ver aqui, porque eu vim logo depois do falecimento dele para cá. Aí Ele nem soube? Ele nem soube, porque ele fez uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho, porque meu pai tinha problemas no quadril e nos dois joelhos. Então, ele já tinha colocado uma prótese no quadril e estava se preparando para colocar a prótese nos dois joelhos. Então, ele tinha uma saúde de ferro, meu pai tinha uma saúde melhor que a minha, que a sua, todo mundo junto. Só que ele teve trombose, aquela trombose pós-cirúrgica. A cirurgia correu tudo bem, ele ficou ótimo. No dia da alta dele, ele teve essa trombose. Então, realmente foi assim, uma morte súbita, ninguém esperava. Sim, mas aí teve a trombose, não deu tempo de nem fazer o procedimento de tratamento. A trombose, ela já foi... Ele tomou os remédios para trombose, para evitar, né? Mas parece que foi uma trombose também do tutano do osso, da gordura que solta. Foi muito interna. Foi muito forte, assim, não deu tempo de salvá-lo, assim, né? Então, realmente foi muito traumático para todos nós e a gente não esperava. Se ele botou uma prótese, né, Pois é, já tinha feito uma cirurgia dessa, e deu né? certo, mais forte, maior. Ortopédica e tudo mais, né? De quadril, inclusive. Pois é. Mas aí a gente achou que de joelho ia ser mais fácil, mas não foi. Então, para ele ia ser
maravilhoso estar aqui comigo, porque ele até já havia comentado que ele queria voltar aqui para ir lá na terra de vovô e conhecer, voltar aqui para conhecer, né, novamente, né? Aí só que ele não teve tempo para isso. Mas aí ele deixou você para essa missão, né, Dana? Agora eu entendi Isso. que aquela história que eu falava da missão, né, que muita gente não sabe o sentido da vida, e uma dessas, não tenha dúvida, que são as nossas missões. Veja que depois a gente vai estar descobrindo isso. Mas aí o que acontece? Você nasceu lá, apesar de ter essa origem aqui, né? Mas a sua mãe, carioca, então Isso. toda a família. E aí você, pequenininha, foram quantos filhos? Eu tenho 2 irmãos, homens, né? E você é a menininha Eu sou do a única papai? menina, princesinha do papai. Do papai. E a mamãe, como é o nome dela? Solange. Solange. Isso. Então, a Solange que deve ser a amiga, né, a parceira, mas Isso. normalmente o pai não se permite aos filhos homens, às vezes, dar tanto carinho quanto a princesinha, né? Eu era o xodó do meu pai, né? E meu pai sempre foi muito carinhoso comigo, muito atencioso comigo. A minha mãe também é muito carinhosa comigo, muito atenciosa comigo. Mas tem aquela coisa do pai com a única filha. Meu pai era muito cuidadoso comigo, né? Então eu tive uma festa de 15 anos maravilhosa, tive um casamento de sonho também. Até quando teve o casamento da Meghan, agora do Príncipe Harry, eu postei umas fotos do meu casamento, que eu me lembrei. Então, assim, ele ficava todo prosa de fazer as coisas para mim, né? E a minha mãe também, obviamente. Mas ele ficava muito orgulhoso de fazer as coisas para mim. E os meus irmãos eram também muito próximos a ele, né? Tanto é que meu irmão do meio trabalhava junto com ele na empresa, né? Ele Meu trabalhava pai. em quê? Meu pai era delegado de polícia e ele tinha uma empresa de segurança. Então, meu pai, por muito tempo, ele fez segurança para Texaco do Brasil, né? Assim, para o Brasil inteiro. Então, ele ficou à frente do negócio muitos anos. Aí, meu irmão depois começou a tocar a firma, porque para ser delegado de polícia não dá para sustentar uma família, né? O Estado... As pessoas acham, né? O Estado nunca pagou direito. Então, meu pai resolveu partir para a iniciativa privada, né, junto com a minha mãe na época, e a gente... Acreditando que você pode ter uma vida mais digna quando você faz direito, quando você busca os caminhos certos, né? Não, exatamente. Meu pai sempre foi muito digno e nunca quis, né, se envolver com nada disso, graças a Deus. E aí, por isso mesmo que ele resolveu abrir a firma e ele cumpriu lá o serviço público, foi funcionário público normal, como qualquer um, aí se aposentou e depois ficou só com a firma, né, junto com meu irmão, trabalhando. E aí você, Dani, você estudou, tem esses 2 irmãos, não é? E aí você fez alguma formação, você teve oportunidades de escolher ou teve alguma coisa, alguma pedra no caminho? Olha, vou te dizer, assim, graças a Deus eu fui muito feliz, assim, na minha infância, assim, eu não tive grandes dificuldades, assim, no que tange a minha família, né, assim, eu me casei muito nova, né, me casei com 19 anos. Por isso mesmo eu perguntei isso, porque com 19 anos não dá ainda para ter a formação, né? Se fez qualquer coisa foi depois, porque antes não deu, né? Eu sempre procurei estudar muito, né, então... a minha mãe também sempre teve essa preocupação conosco, né, com a nossa formação pessoal, intelectual e tudo mais. Então, a gente procurava falar... minha mãe matriculava a gente em idiomas, em escolas de idiomas, esportes e tudo mais. E lá eu estudei no Marista, né? No Marista, você sabe que o meu irmão no Marista daqui, ele é coordenador há 42 anos. É mesmo? Ele era coordenador, se aposentou e o Marista continuou com ele. Ele é muito ligado, inclusive, aos maristas, não só do Brasil, como eu já fui junto com ele aos maristas de outros países. Não é? Quer dizer que a senhora também vai ter uma festa agora que diz ex-alunos sim, ex-marista nunca. Ex-maristas nunca, vou lhe convidar, dona exatamente. Dani, para você estar lá, vai ser legal. Então, era marista a sua escola? Era. Eu estudei a vida toda lá no Marista, à exceção do 2º grau, porque aí, no 2º grau, a gente optou por um colégio que tivesse um foco mais no vestibular.
né? E o marista, naquela época, ele fazia o segundo grau, mas não tinha aquele foco, como é o contato, né? O contato é aquele colégio que tem aquele foco no vestibular. Então, Marista tem também aquela viés cristã, né? Isso, aí eu passei por um colégio lá no Rio, tipo contato aqui, e lá eu fiz o primeiro grau todinho, o primeiro grau antigamente, né? O ensino fundamental, agora na nossa época era primeiro grau, né? E fiz o ensino fundamental todo no Marista e o ensino médio eu fiz num colégio tipo contato, que era o Colégio Impacto, que hoje já nem existe mais. Mas aí eu estudei inglês, né, a minha vida toda também, assim que eu me alfabetizei, minha mãe me matriculou no CCAA, aqui tem CCAA em Maceió, tem? Não tem? Sim. Fui para lá, depois fui para o Instituto Brasil-Estados Unidos, que é o IBEU, que tem lá, que é um curso de inglês que ele é filiado ao consulado americano, né? E eu aprendi inglês desde cedo. Então, eu consegui ter uma fluência no idioma muito boa por causa disso. Porque eu praticamente fui alfabetizada junto com o português e o inglês, né? Então, assim, eu aprendi a ler e a escrever em português e no ano seguinte, a minha mãe me matriculou no curso de inglês, eu me formei aos 16 anos e nunca parei de estudar. Aí... Então, assim, mas você chegou a ser professora? Cheguei a dar aulas, eu dava aulas particulares, dava aulas em cursos, e fiz cursos de tradução, fiz conversação, Esse fiz foi o seu traduções. primeiro trabalho? Basicamente, né? Porque eu me formei com 16 anos e com 16 anos eu já comecei a trabalhar, né? Porque eu sempre quis ser independente e tudo, então... Dentro do próprio curso, tinha as aulas de reforço para os meus próprios colegas. Então, eu ajudava os meus colegas, aí que legal. Eu fazia isso, né? Mas aí veio um casamento, né, Dani? Aí eu conheci o George, eu tinha 14 para 15 anos. Bom, então ela é esposa, não é o George que é marido dela, ela é a esposa do George Santoro, que é o nosso secretário da Fazenda. E não é uma coisa muito fácil acompanhar. Porque você veja que ela veio do Rio para acompanhar o marido, mas a gente não vai chegar aqui ainda. Vamos lá para Rio de Janeiro, você conheceu o George, mas foi em escola? Como foi essa história? Não, eu conheci ele numa festa de 15 anos, né? E você tinha quantos? Eu tinha 14 para 15. Eita! Eu tinha 14 para 15. Mas sempre fui uma moçona, né? Sempre tive corpo e tal. E aí, eu fui à festa para conhecer o cerimonial da moça, o trabalho da cerimonialista, né, que ia fazer a minha festa. Aí ela falou assim, Solange, para minha mãe, deixa eu levar a Dani numa festa que eu vou fazer, que vai ser uma festa muito bonita, que era da afilhada do Juscelino Kubitschek, que é uma festa lindíssima na Bibi da Lagoa. E eu vou fazer, eu queria que ela visse meu trabalho para saber se ela vai gostar, que é tipo o estilo da festa que ela quer. Aí a minha mãe falou, não, tá bom, pode levar e tudo. Aí eu fui. E nessa festa, o filho dela era cadete da aeronáutica. E o George também era. Ele foi militar. Aí, chegou lá, o George era muito amigo do filho dela, do Hernânia. E a gente começou a conversar, e eu conheci o filho dela, conheci os amiguinhos do filho dela e tudo. Entre eles, eu conheci o George. E a gente começou a conversar a noite toda e tudo mais. E a gente só conversou. Só conversou. Naquela época, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Escrevia-se cartas. Cartas. Né? Hoje em dia as pessoas nem sabem o que é isso, Você já pensou? Você recebe carta de cobrança, você recebe fatura do cartão. Mas as pessoas sabem sim, como é... Eu acho triste perder aquele contato quando você pega um papel na sua frente, você pega uma caneta e você se inspira para o que é que você vai dizer ali, é do seu próprio punho, né, o que você vai dizer, e não já com as palavrinhas já para você digitar. Justamente. A tecnologia facilita algumas coisas, mas que eu acho que você se dá muito mais quando você escreve. Com certeza, não, e era lindo porque eles tinham o papel de carta da academia, né, da Academia da Força Aérea, que eles estavam no interior de São Paulo, e a própria academia fornecia, né, o envelope timbrado assim com dourado, aquele papel de carta, quase um papel de seda, muito bonito, né? Parecia coisa da realeza. Mas era mesmo, eu guardo todas as cartas até hoje, né? Aí ele falou assim, não, eu vou te escrever essa semana. Falei, tá bom, não acreditei muito não, né? Mas eu dei meu endereço para ele e tudo, aí chegou a cartinha na quarta-feira.
Ela sabe até o dia. Sei. Tá Aí, quando interessante. foi no sábado, ele voltou porque ele voltava nos fins de semana. Ele chegava na sexta-noite e ia embora domingo de tarde. Aí, no sábado, ele me ligou e falou, vamos sair, vamos ao cinema. Aí a gente começou a namorar no sábado seguinte, dia 11 de novembro de 1989. E daí não se desgrudaram enquanto casal mais? Não. Não teve nenhum racha pelo caminho? Não. Então isso foi... Eu imagino seu pai que tinha a princesinha, né? Saber, porque assim, você namorar de qualquer jeito um cadete era uma pessoa que era um menino que gostava de estudar, que levava a sério, que tinha um bom comportamento, né? Então, até assim, você até deu uma alegria também nesse aspecto, né? Claro, Porque... né? E ele é de uma família muito boa, né? De uma família também muito batalhadora, né? De imigrantes italianos e o meu sogro era jornaleiro e a minha sogra dona de casa. E toda a história deles também é muito bonita, né? Então, eles vieram da Itália pequenos e construíram, né, aqui uma vida. Então, toda essa história de batalha do George, de conseguir as coisas na vida dele, de ser a pessoa que ele é muito de incentivo do próprio pai dele, da própria mãe dele, né? Que com muita dificuldade criaram os 3 filhos. Ele também é o caçula de 2 irmãs. E as 2 irmãs também são formadas, são mulheres bem-sucedidas. É o contrário, né, Dani? É o contrário da minha casa. Então também ele era o xodózinho das irmãs. Ele era o xodózinho. Tinha tudo para ser dengoso. Da minha sogra e do meu sogro, né? Era tudo para ser dengoso, mas não é, não. E, assim como você também tem tudo para ser dengoso. Não é que os dois não tenham, eu até sinto que tem um dengo no sentido de cuidado, de proteção, mas não é de fragilidade. Não, de fragilidade nunca. São fortes, né, de enfrentar realmente. Até porque, assim, o meu pai também foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades também, né? Quando criança, porque o meu avô trabalhava na fábrica de Delmiro, né? A pedra? Então, quando foi para o Rio, foi para atrás de uma vida melhor, né? Em busca de uma vida melhor. E, coitado, era um homem muito simples, né? Muito humilde também. E a minha avó também era uma dona de casa. Então, eles foram trabalhar em uma outra fábrica, lá no Rio de Janeiro, de tecidos, e moravam numa vila de operários. Né? Então, o meu pai se tornou um homem bem-sucedido e também se formou em Direito, depois de casado, depois que nós já tínhamos nascido, eu e meu outro irmão, que meu outro irmão é temporãozinho, é 10 anos mais novo que eu. E, assim, toda a história de vida do meu pai também é muito bonita, porque ele foi um homem muito batalhador, muito, muito, muito. Tudo que ele conseguiu, eu agradeço a ele mesmo e a mais ninguém, né? Então, a minha avó era muito orgulhosa dele, meu avô era muito orgulhoso dele também, porque se meu pai estudou foi porque ele insistiu, porque meu pai trabalhava desde criança, meu pai empurrava carrinho de feira para as madames. Meu pai limpava escada de mármore para poder ganhar um dinheirinho para pagar a admissão dele, que na época existia. Né? Então, eu fiz admissão, não vou mentir, meu né? Meu pai fez, né? Então, assim, meu pai começou a trabalhar desde 5 anos de idade. Naquela época, as crianças trabalhavam, né? Para ajudar em casa. Aí, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Da origem da minha família. Eu acho que isso só lhe engrandece, né? Claro, da sua trajetória de vida. Com toda e você se certeza. tornar quem tem a ver com uma história que muitas pessoas do outro lado, hoje, vamos dizer, estão ainda nessa fase da dificuldade e nem sabem que serão capazes de passar. Né? Algumas coisas e alguns elementos fazem com que essa travessia da dificuldade, da desesperança e tudo mais possam ser. Eu vejo que o seu pai foi uma pessoa firme, determinada. Muito, muito, muito. E ele nunca desistiu, né? Essa palavra, ele nunca desistiu. Nunca desistiu. Você veja que quando eu falava naquela menina, ela dizia assim, eu desisti. Né? Meu pai nunca desistiu. Então, você começa a falar com a frase, que é um fortalecimento. Ele era forte emocionalmente. Muito, muito. Porque não foi nada fácil. Meu pai nunca desistiu e meu pai, assim, ele ajudava a irmã dele, ajudava a minha avó, ajudava o outro irmão. Quer dizer, o meu pai se tornou um arrimo de família muito cedo. Muito cedo. Então, tanto é que ele ficou 5 anos noivo da minha mãe,
porque ele não conseguia juntar dinheiro para casar. Aí minha mãe dizia, ou você casa, ou acabou. Dona Solange é das minhas, um abraço para ela. Aí, é assim, porque é que aqui as pessoas dizem muito, né? Você vai enrolar a menina até quanto tempo? Até quanto tempo? Ela não precisou que ninguém dissesse, ela mesmo disse, né? Aí meu avô também disse, ou vai ser ano que vem, ou vai acabar essa presepada. Olha! Aí meu pai resolveu, falou, não, então agora eu vou casar. Aí casou com a minha mãe, mas também... Foi uma linda história de amor, né? Porque ficaram juntos até o final. Até o final. Então, assim, tudo muito difícil, sabe, Cláudia? Às vezes as pessoas olham pra gente e acham, assim, veem como você é hoje, as coisas que você tem hoje, e acham que foi tudo muito fácil. Ah, a vida dela é tão tranquila, é tão assim. Gente, o que as pessoas passam para chegar num determinado ponto da vida, né? Não é simples, não é fácil. Mas é possível. É possível, né? Salvo as pessoas que nascem em berço de ouro, mas ainda assim, eu acho que você pode nascer em berço de ouro, mas se você não conseguir lutar e manter aquilo, você perde. Né? Então, assim, não foi meu caso, né? Assim, claro que meu pai fez de tudo para me dar tudo que eu quis, pude almejar e pude querer, né? Dentro das possibilidades dele. Mas ele também sempre me ensinou, né, assim, minha filha, trabalhe. Que as coisas não eram fáceis. Tenha seu dinheiro, não dependa de homem nenhum para ter a sua vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tenha a sua profissão, faça a sua vida, porque cada pessoa é um indivíduo. Então, você tem que sabedoria, hein? Que ser você, né? E ele podia muito bem, porque a minha mãe sempre foi dona de casa, minha mãe cuidou da gente o tempo inteiro. Que, aliás, é um trabalho, digamos assim, que as pessoas não valorizam, mas que quem se realiza dessa forma, quem tem a oportunidade de ter mãe que, vamos dizer, aceita essa condição, né? De ser presente, não é? De adular suas próprias capacidades, vamos dizer, profissionais em outras áreas para cuidar dos filhos, não tenha dúvida de que tem outras respostas. Tem uma diferença assim. Você sentar com seu filho para estudar, né? Para fazer a lição de casa, você estar presente ali quando ele faz uma birra, uma malcriação, quando ele faz uma sujeira em casa, você, mãe... Tem preço isso? Chamar atenção? Não tem. Né? E eu falo porque eu trabalhei a vida inteira, meu filho vai fazer 20 anos em agosto. Como é o nome do seu filho? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo mora aqui com você? Mora. E aí ele faz o que hoje? Ele hoje está no 3º período de Direito na UFAL. Ai, que legal. Ele quer ser advogado como pai. Ah, bonitinho. Referência. A gente só aceita referência quando ela é positiva, né? Ninguém vai imitar que é negativo. Que bom. Então, eu sei porque eu sempre trabalhei, né, a vida inteira. Claro que a minha mãe me ajudou muito, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que foi uma babá que ficou comigo por 13 anos, me ajudou bastante. E eu também, isso é uma sorte. E sempre que eu pude, eu estava presente na vida do meu filho, da melhor maneira possível. Mas eu optei por ter uma profissão, por ter uma carreira, por ter um trabalho, né? E não deixar o meu filho também desamparado afetivamente, né? Psicologicamente. Poxa, Dana, você está dizendo uma coisa tão importante, porque nessa correria da vida, onde as mulheres têm a necessidade e sabem que empoderar-se é ter seu próprio dinheiro, é ser independente, não é? E que faz cursos e que cada vez se prepara mais para esse ambiente de trabalho de competição, às vezes se esquece desses pequenos detalhes que amanhã pode ser um preço muito alto, não é? Essa falta de presença, de acompanhamento, não é? Eu já tive a oportunidade de ver vocês três juntos e vocês são uma família assim que a gente vê que tem um equilíbrio, né? De afetos, de amor e de respeito. Então, isso é uma construção, não é? É uma construção. Aí as pessoas perguntam assim, você só teve um filho? Por quê? Só teve um? Você não teve mais? Assim, principalmente aqui, né? Que aqui em Alagoas ninguém tem um filho. Difícil. Então, quando eu cheguei, foi um choque para muita gente eu dizer que só tinha um filho. Foi uma opção, né? Um filho, homem já grande, só tinha um filho.
Aí eu falei assim, eu só tive um filho. Ah, por quê? Porque eu quis. Que eu quis, Porque eu quis. Por quê? Porque eu não dava conta demais. Eu não Teve dava essa conta. consciência. Por quê? Por que eu não dava conta? Porque ou eu trabalhava, ou eu criava filho. Para babá criar meu filho, não precisava. Então, eu preferia eu criar o meu filho. Para que eu tenha o filho, colocar isso? Isso é uma coisa muito importante. Eu trago um ser para o mundo, Né? é o meu filho e eu entrego a babá. E eu entrego a babá? Então, eu vejo muitas mulheres com 2, 3 filhos que saem com 2 babás, uma babá para cada filho. Qual é a necessidade disso? Eu realmente não entendo. Eu não entendo, uma babá para cada filho. Abre mão da sua condição. Você não consegue se doar um pouco para cada filho. Você vai para o exterior, você não vê isso. Você vai para a Europa, você não vê isso. Você vai para os Estados Unidos, você não vê isso. Porque lá, as mulheres, elas se dedicam aos seus filhos. Quando saem, elas brincam, elas interagem com os seus filhos, elas vão para o restaurante, Isso elas quando dão você de tem comer. sorte, né? Porque Não, quando mas eu tem... vejo assim, elas interagem com as crianças, elas dão de comer, o pai ajuda. O pai não ajuda. Né? Aqui eu vi, na sociedade machista que a gente vive, o pai, ele vai olhando, dirigindo o carro. E a mãe ou enlouquece, ou tem que levar babá, porque ele está ali como mero reprodutor daquelas crianças, ele não atua em nada. E isso me assusta, mas o Jorge nunca foi assim, pelo menos comigo nunca foi, porque eu sempre chamei ele a responsabilidade pai. Eu digo, você me ajuda, porque a mesma carga horária que você tem, eu tenho. Olha, Dana, a gente ficaria aqui vários programas falando, porque estamos falando de educação, estamos falando de uma família, de como ela construiu a família dela, de como ela pensa e quantas pessoas têm dificuldade. Claro que a criança não vem com um manual de instrução e você vai aprendendo a ser mãe, mas veja os conceitos, os cuidados e tudo isso faz com que você aí do outro lado, que às vezes não sabe como fazer, nem como agir, que está aqui refletindo junto com a gente. Só que eu não tenho muito tempo e eu preciso falar com vocês do que hoje a Dani faz, porque ela teve, claro, quando ela diz assim, eu trabalhava, mas não descuidava do meu filho, esse trabalho eram projetos de vida e que eu vou contar, vou falar de um e vou vir aqui por causa do tempo, Dani. Tá. Então, Dani teve a oportunidade aqui de estar no Sebrae. Isso. E aí eu lhe pergunto, no Sebrae, qual foi assim, a ação que mais te encantou? Que você diz assim, essa aqui teve a ver comigo e eu, sabe, me sentir bem fazendo. Eu tive a oportunidade, eu fiquei 2 anos no Sebrae, né, certinho. E a gente tem que entender quando você, quando o seu trabalho, ele chega no momento que ele está num platô e você tem necessidade de fazer coisas novas, né, diferentes. Então, o que eu senti, assim? Eu senti que eu tinha necessidade de fazer uma coisa diferente, por isso que eu decidi, optei por não ficar lá. Mas foram 2 anos assim de um trabalho muito bom, muito bonito. E uma ação que eu achei bem bacana lá no Sebrae foi foi um trabalho de comunicação interna que eu fiz lá de Dia dos Pais. A gente falando sobre família, né? Quer dizer, que até no lugar que você está trabalhando, você também dá importância a isso. E foi muito bonito porque foi assim. Lá, os colaboradores estavam com uma carência muito grande de um trabalho de endomarketing e comunicação interna, né? Eu fui gerente de comunicação lá. E eu, graças a Deus, consegui fazer um trabalho que deixou um legado para eles, né? E foi nesse primeiro Dia dos Pais que eu fiz lá, foi a campanha Leve o seu filho para trabalhar, esqueci o nome Meu Pai, Meu Amigo, o nome da campanha. Aí o filho, ele foi trabalhar com o pai nesse dia, foi uma sexta-feira, e os pais fizeram assim uma surpresa, foi uma manhã de convivência dos filhos no ambiente de trabalho do pai. Que legal. Aí o pai levou, né, seus filhos, a gente fez um crachazinho para eles, demos uma lancheirinha com lanche saudável, convidamos monitores para levar para a sala de reunião, ali para conversar, para fazer brincadeiras com eles. E nas brincadeiras de interagir, a gente convidou todas as pessoas a participarem. E o que a gente achou curioso foi assim,
homens que, por exemplo, não tinham levado seus netos, mas foram participar, homens que já eram avós, né? Pais que, de repente, os filhos estavam com a mãe e a mãe não liberou, eles foram participar, né? Pais que tinham perdido seus filhos, se sentiram representados. Olha, Cláudia, foi tão emocionante. Eu imagino. Ou seja, você faz nesses trabalhos o tocar no coração das pessoas. Ô, Dani, eu queria só, demais. Como a gente está terminando, eu queria que você me dissesse do seu projeto de hoje. Eu vou te trazer depois aqui, e aí eu me comprometo com as pessoas, para que você fale mais desse projeto que você está construindo, né? Do que você agora está pensando. Qual é esse viés? Eu estou com um projeto que eu sempre tive vontade de fazê-lo, né? Mas eu nunca havia tido tempo. Agora eu estou com um tempo maior para fazer isso, que é assim, eu sempre observei o comportamento da sociedade, né? E como jornalista, a pessoa eu me sinto no dever de contribuir para mudanças na sociedade, né? E observando isso, eu optei por criar um espaço, né, na internet, de modo que eu pudesse começar a fazer a diferença na vida das pessoas através de atitudes. Por exemplo, a gente precisa começar a chamar a atenção da sociedade para as coisas de errado que acontecem, para chamar as pessoas à reflexão, né? Como você estava fazendo agora. Por exemplo, não é certo, assim, aqui, por exemplo, em Alagoas, eu vou falar da minha realidade hoje aqui, tá? Isso não é uma exclusividade de Alagoas, isso é Brasil, isso é tudo, né? Mas como a gente está aqui hoje, então a gente tem que falar da nossa realidade aqui hoje, né? E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, eu tenho um grande amor por animais, eu sou apaixonada por bicho, nasci e fui criada com bicho, e eu tenho 2 gatas e uma cadelinha que eu amo, minhas filhas. E assim, elas... E hoje tem os maus tratos aos animais é muito grande, é impressionante. Como Olha não só, tem essa Dani, consciência. eu, infelizmente, tenho que interromper um pouquinho, porque agora já vai entrar um novo programa, não é? Tá. Então, assim, a gente já sabe que esse seu trabalho é na internet, a gente já sabe que esse projeto é sobre animais. Não só animais. Sobre várias coisas, sobre meio ambiente, animais, pessoas. Certo. É sobre tudo, é uma reflexão, chamar a sociedade à reflexão como um todo. E nessa reflexão que haja mudanças, tudo. não é? Exato. Então, veja só. Te trago novamente para a gente fazer o segundo bloco, tá certo? Isso. A gente pode marcar para a próxima quinta? A gente fazer o segundo? Pode. Pronto. Na próxima quinta, vem a Dani aqui, porque a gente vai falar apenas desse projeto, para que a gente possa já deixar você encantado, você já participar com a gente. Tá certo assim? Pronto, então, ótimo. Muito obrigada por você estar aqui. Foi Obrigada um prazer. a você, Cláudia. Tenho certeza de todos os alagoanos poder conhecer melhor você, essa mulher valente, mais família, que não descuida daqueles que ela ama, não é? Desde a dona Solange lá no Rio, aos irmãos, como hoje é o filho aqui. Então, todas as pessoas que estão junto da Dani têm um carinho muito grande, ela é uma pessoa que conquista fácil. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente em Alagoas e poder contribuir também para essa mudança da nossa sociedade. Obrigada, agradeço a todos vocês. E na próxima semana a gente vai falar mais, né, do meu projeto e eu espero que realmente contribua para essa mudança que toda a sociedade precisa para evoluir. Eu não tenho dúvida. E com vocês, eu só posso dizer agora que é uma pena que eu tenha que me despedir, mas estarei aqui na próxima quinta-feira e agora você já sabe, vai ser o segundo bloco, né, dessa conversa agradável com a Dani Santoro, para que ela possa mostrar para vocês, né, aquilo que ela está se dedicando a fazer para mudar a vida das pessoas. E é isso que a gente também tenta fazer aqui. Então, até o próximo programa Palavra Amiga.